E nas sextas-feiras eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba a nossa colunista e professora de Direito da UEPB, a doutora Mariana Tavares. Hoje ela fala sobre os problemas que os consumidores podem enfrentar quando estão devendo na praça. E realmente, infelizmente, pelos tempos atuais, é muita gente nessa situação. Muitas empresas estão utilizando estratégias de cobranças, no mínimo abusivas. Muitas até chegam a coagir o cliente devedor. Por isso, vamos discutir o que pode e o que não pode ser feito no ato de cobrar. E você, como sempre, vai poder participar dessa conversa e fazer suas perguntas pelo telefone. Está aí na sua tela, 3216-5088. Bem-vinda, Mariana, boa noite para você. Olha só, estamos aí com quase 13 milhões de desempregados, então com certeza estar devendo na praça é a situação de milhões de brasileiros, não porque querem dever, mas porque não estão podendo pagar suas dívidas, né? Com muitos fornecedores aí. E a questão das cobranças muitas vezes abusivas e constrangedoras, como é que as pessoas em casa podem então se insurgir contra isso? Muito bem, boa noite, Jomar, boa noite a todos. Então, minha gente, não é porque a pessoa está numa situação de dívidas que a pessoa deixa de ter dignidade humana. Existem sim aqueles devedores contumazes, aqueles que devem e realmente não se importam, mas existem pessoas que estão devendo porque estão desempregadas, porque estão vivenciando um real momento de dificuldades. Então, esse tipo de devedor merece todo o respeito e aqueles que cobram não podem estabelecer situações de vexame público, não podem constranger, não podem coagir de forma nenhuma aquele ser humano que está sendo cobrado. Olha, Mariana, a dona Luzinete de Água Fria ligou para a nossa produção dizendo o seguinte, né? Que ela está com a dívida aí com o fornecedor, né? Infelizmente, por não poder pagar. E uma empresa de cobrança ligou para ela perguntando quando é que ela poderia agendar o pagamento da dívida. E ela disse, olha, no momento não estou podendo, né? Estou nessa situação, desempregado, uma situação muito difícil. Olha, a senhora não vai receber o FGTS porque não paga com o FGTS. E nesse tom, assim, de intimidação. Então, nós temos aí uma situação que é francamente agressiva contra a sua moral, contra a sua dignidade. O que o cidadão vai fazer com o FGTS não é dar conta das empresas. Claro que as empresas gostariam de receber aquilo que lhes é devido, mas existem coisas que são mais urgentes, como, por exemplo, botar a comida na mesa, comprar um medicamento, pagar um plano de saúde, alguma coisa do tipo. Então, nessa situação, para aquelas empresas que costumam ligar para as pessoas cobrando, é preciso manter o tom de ética, o tom de respeitabilidade. Inclusive porque algumas dessas empresas se utilizam de pessoas que se dizem advogados. Você é uma pessoa do meio jurídico, né, Jomar? Você sabe disso? E muitas vezes não são, porque se a pessoa não concluiu um curso de direito e não passou no exame da ordem, não pode se dizer advogado. Então, tem pessoas que se dizem advogado praticando o crime não só de coação, mas também de rabulagem, que é de se fazer passar por uma coisa que você não é. Então, diante disso, nós temos muitas situações abusivas e é claro que o devedor, ele tem toda a sua dignidade humana preservada constitucionalmente e ele não pode ser desrespeitado dessa forma. Olha, Mariana, o seu José de Guarabira, é isso, Juliana, de Guarabira, ele diz o seguinte, né, que as empresas, né, que cobram, começam a ligar para ele às 7 horas da manhã e isso, inclusive, aos domingos. Ele pergunta se pode ser incomodado, né, a partir das 7 horas da manhã e, inclusive, nos fins de semana, se isso é correto. Não, isso é uma invasão absoluta. E sem falar que algumas dessas empresas cobram até dívidas que não existem. Às vezes, algumas pessoas me procuram para relatar situações onde elas nunca estabeleceram nenhum contrato com a empresa, mas a empresa fica ligando e cobrando. Então, a gente, além de ter as cobranças vexatórias, agressivas, abusivas, a gente tem, por vezes, as cobranças indevidas e até a repetição do indébito, que é quando a pessoa já pagou o que devia, mas a cobrança persiste. Então, todas essas situações, elas geram dano moral e a possibilidade de você, cidadão ou cidadã, ingressar com ação na justiça para, evidentemente, resguardar a sua dignidade humana. Agora, Juliana, por exemplo, né, a questão das ligações. Agora tem um tal dos robozinhos, né, que ligam para você aí incessantemente, né, assim, gradativamente. Liga agora, você atende, vê que é a cobrança, desliga, não tem o que dizer muito, não tem como pagar naquele momento. Aí daqui a mais 15 minutos, ligam
circula novamente, pelo menos umas 50 vezes por dia. Como se livrar, por exemplo, desse tipo de importunação? Claro que quem deve tem que pagar. Agora, na medida da sua possibilidade, porque ninguém vai extrair leite de pedra. E numa situação dessa, faz o quê? Então, eu recomendo que, se por acaso a ligação está vindo para o seu celular, você bloqueie. Existe dentro do celular meios de você bloquear. Sem falar que essa situação, ela agride os nossos direitos da privacidade. Porque quando você está sendo incomodado de manhã, de tarde, de noite, por ligações que são inconvenientes, que são invasivas, que são excessivas, evidentemente que a sua privacidade está sendo desrespeitada. E quando a sua privacidade é desrespeitada, você está sofrendo em relação aos seus direitos personalíssimos, os seus direitos fundamentais. Então, nesse tipo de situação, o ideal é você bloquear certos chamadores que ficam incomodando de maneira altamente agressiva e inconveniente. Geralmente, Mariana, por exemplo, numa situação como essa, né, de importunação da pessoa, o judiciário tende efetivamente a condenar essas empresas, né, que constrangem aquela pessoa que está devendo, que muitas vezes até são ostensivas nessa cobrança, tanto a fazer a pessoa perder até a paciência dentro de casa. Como que o judiciário normalmente tem se comportado nesse sentido? Então, a gente vive no sistema capitalista, né? A verdade é essa. Então, se você, cidadão, cidadã, tem alguma dívida, a sua obrigação é pagar. O judiciário, né, disponibiliza, através do direito e da legislação, vários meios lícitos para se estabelecer uma cobrança, né? E é claro que o dever da pessoa é pagar, mas pagar dentro da razoabilidade, não de uma maneira excessiva. Eu, geralmente, aconselho as pessoas a procurarem as empresas para estabelecerem uma renegociação dentro de termos mais ponderados, sem tantos juros, sem tantos acréscimos de multas e encargos, para que a coisa se torne mais palatável, mais equilibrada. Agora, o judiciário, ele tem decisões muito variadas, né, Jomar? Você é advogado, você sabe disso, e às vezes, de juiz para juiz, a gente vê uma diferença muito grande acerca da sensibilidade de como tratar certos assuntos. Então, eu já vi juízes, sim, condenando certas empresas a pagarem indenizações por danos morais por conta desse comportamento invasivo, e já vi outros juízes agindo de maneira bem menos protetiva do cidadão. Ocorre, né? É verdade. Mariana, aliás, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidade Alerta Paraíba. Até sexta-feira que vem, com mais assuntos, né, de interesse de todos os nossos queridos que lhe acompanham aqui toda sexta-feira. Então, bom fim de semana, boa noite, até lá, se Deus quiser. Obrigada.